Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês alguns estilos de aprendizagem, porque algumas pessoas demoram mais ou porque algumas pessoas acabam sendo mais rápidas, tá? O tipo de perfil que você tem ou que os indivíduos possuem que facilitam o estudo a curto prazo e quem precisa de mais tempo de estudos e tem que ter uma noção de estratégia de quando escolher, seja para concursos, seja vestibulandos, seja para universitário. E também quero falar um pouquinho sobre condicionamento de estudos. Quando a gente estuda bastante, sente aquela dor um pouquinho na cabeça, uma fadiga, um cansaço absurdo, que a gente não consegue entender os motivos e o que fazer e como lidar com isso, tá? Então, vamos falar principalmente nessa parte de ter que criar um condicionamento em relação aos seus estudos. Ontem, por exemplo, para quem já me acompanha, para quem sabe um pouquinho sobre os meus estudos e a minha área, então só para reforçar aqui, meu nome é Kátia Horta, você provavelmente se estiver vendo esse vídeo, você está no IAP, eu estou cuidando de você, né? Sou neuroeducadora e ajudo na aprovação de vários tipos de perfis, no desenvolvimento também. E, além desse trabalho que eu desenvolvo junto ao IAP, separadamente também sou terapeuta, especialista em depressão, ansiedade, fibromialgia. Então, não só cuido de estudantes, como também, fora isso, profissionalmente sou terapeuta. Mas voltando aqui nesse ponto, porque é importante comentar com vocês. E vocês sabem que eu estou fazendo uma especialização, estou também fazendo nutrição e psicopedagogia. Psicopedagogia já está em andamento, é uma faculdade, uma graduação um pouco mais curta, um tempo mais curto em que eu estou fazendo. E em nutrição nós temos a aula de anatomia. É uma das nossas matérias básicas que são importantes. Para que eu faço essas faculdades? Para agregar justamente nos meus estudos e no intuito de fazer um doutorado relacionado à nutrição, à aprendizagem, todos os conceitos em geral que levam o indivíduo a se desenvolver e a compreender melhor como deixar o corpo em ordem para que realmente consiga alcançar melhor os seus objetivos. Apresentações à parte, vamos voltar aqui. Já comentei com vocês sobre estilo de aprendizagem, não vou me aprofundar, mas vou comentar com vocês o porquê que algumas pessoas demoram mais tempo para estudar e por que é que não adianta ela pegar um curso ou um concurso de curto prazo ou determinados tipos de materiais de estudos quando não condiz com o estilo de aprendizagem. Nós sabemos que um dos estilos de aprendizagem, para você que já está aqui no IAP e fez o teste VARC, nós temos o leitura e escrita. O leitura e escrita é aquele indivíduo que, se ele pega uma apostila como essa aqui, ó, todos nós fomos condicionados nas nossas escolas através da leitura e da escrita. Então, os professores passavam aqueles livros para nós que a gente era obrigada a ler, e lia, e depois marcava a prova, e na última da semana da prova a gente se matava vendo lá as questões, lendo, ia lá e fazia a prova. Esse é nosso modelo de aprendizagem, eu acho que há pelo menos uns 100 anos, tá? E muitos, por causa desse conceito de plasticidade, se desenvolveram assim. Isso quer dizer que temos essa facilidade? Sabemos também que a maior parte dos brasileiros são analfabetos funcionais, por causa dessa defasagem de estrutura pedagógica que nós temos. Então, dá para contar no dedo quem realmente consegue ler um texto, compreender o texto, armazenar o texto, fazer resumo sem ter que ficar olhando o texto. Ele leu o texto, compreendeu, grifou, fez algumas anotações, e essa pessoa é capaz de fazer um resumo sem ter que ficar copiando ou ouvindo um professor explicando o conteúdo, e ao invés de ele compreender o conteúdo, ele está copiando tudo que o professor está falando de modo acelerado. E se parar para fazer tudo aquilo e ele tiver que pensar naquilo tudo sem colar, sem olhar, que ele acabou de aprender, ele vai perceber que ele tem dificuldade de mentalmente repetir ou em voz alta repetir o que acabou de aprender.
Isso é muito grave, porque quando vocês me procurem, vocês querem do dia para noite que eu ajude vocês a deslancharem, não é assim, porque eu tenho que respeitar todo esse modelo de plasticidade que vai levar meses de muito comprometimento e empenho. Mas há pessoas que quando fazem o teste descobrem que são leitura e escrita. Maravilha, porque esse tipo de perfil, principalmente que escolhe para concursos públicos, que já tem essa facilidade, é uma pessoa que interpreta com muito mais rapidez, que só grifando, lendo, fazendo algumas palavrinhas chaves aqui, né, fazendo um pouco de questões e depois na repetições de revisões, ele consegue sim memorizar e consegue pegar um concurso de curto prazo. Então, com bom planejamento, com uma planilha ali de estudos, se ele já desenvolveu uma certa disciplina, porque geralmente ele já tinha o hábito à leitura, ele veio de uma estrutura familiar boa, que incentivava os estudos, os pais estavam ali acompanhando todo esse desenvolvimento de estudos, de repente até veio de uma escola estadual, mas deu a sorte de cair em professores didáticos. Sim, gente, tem muitos professores ótimos em escolas estaduais, vamos deixar claro isso, eu mesmo encontrei vários. O problema é que na minha casa não tinha uma estrutura familiar boa, porque minha mãe tinha que trabalhar um monte e uma boa parte da minha vida eu passei com a minha avó, que era analfabeta, tadinha. Então, não tinha culpa em relação a isso. Então, eu levei tudo assim, meio que mais ou menos os meus estudos. Eu também entrei nesse índice de analfabeta funcional na época, desculpa. E depois de um tempo, descobri também que era TDAH. Então, para mim, esse modelo aqui serve? Não. Vixe, mãe. Hoje serve porque através da plasticidade cerebral, dos treinos, eu descobri que eu sou multimodal. Mas eu tenho uma forma específica aqui para estudar nesses modelos, tá? Se eu ficar lendo em voz baixa, isso daqui em voz baixa, não rola comigo. Até posso ler parágrafo por parágrafo em voz baixa, grifar, mas depois eu tenho que repetir isso mentalmente que eu acabei de ler. Mentalmente falar assim, aí sim eu coloco minhas palavrinhas-chave e faço questões logo em seguida. Aí sim a leitura e escrita funciona comigo. Presta atenção, você que está me ouvindo, e volta a prestar atenção novamente nesse aqui que eu acabei de te explicar aqui. Então, essa pessoa que compra materiais em PDFs, ela vai se dar bem? Vai. Leitura escrita, sim. Só que não adianta deixar também o material no computador. Porque se você deixar no computador porque você quer economizar, você vai ter que escrever um montão. E se você pegar um concurso de curto prazo, você tem 4 meses ou 5 meses para estudar, você vai ter que escrever tanto que vai ter que construir todo esse material à mão. E aí vai dar certo, vai dar errado a sua estratégia. Então, você que é leitura escrita e compra um material conciso, seria o ideal para você imprimir, fazer essas leituras, né, e fazer bastante questões, das suas questões, separar o que errou, e aí sim, a partir disso, você montar o teu material de revisão para que você, porque é o material da revisão que vai trazer a retenção do conteúdo, que vai trazer a memorização. Tá? Eu sou detalhista, eu sou leitura escrita, mas eu preciso ler um monte, tal. Se você for de concursos públicos e ficar com esse sentimento de que você tem que se aprofundar demais e for prestar um cargo técnico, por exemplo, para quebrar essa noção de que você tem que pegar cada detalhe, o ideal começa com a base, algo mais sucinto, faça bastante questões, das questões, liste temas de erros, e desses temas de erros, sim, aí sim você vai criar um caderno de erros e vai se aprofundando um pouco melhor no tema, porque são as próprias questões que vão dizer para você, não aquilo que você acha. Olha, aqui você se aprofunda, ali não precisa, porque senão, se você pegar um concurso que você deseja, que está para sair daqui 4 ou 6 meses, não vai dar certo. Então, leitura escrita funciona com material enxuto? Funciona. Funciona com material em PDF? Se você pegar um material em PDF, mesmo assim que ele seja grande, imenso, você vai ter que pegar um concurso a longo prazo também de 1 ano, tá bom? Para dar certo, leitura escrita, novamente eu reforço, tem que ser um material enxuto. Entenderam? Eu tô tentando trazer os conceitos gerais. Se você for como eu, sinestésico, ou visual, que precisa de imagens, ou auditivo, que precisa de um professor explicando a matéria enquanto você vai construindo o teu conteúdo, é um estudo mais demorado.
Mas se você quer do dia para noite se forçar com leitura escrita, você vai ter uma dificuldade muito imensa de armazenamento. Através do conceito de plasticidade, eu não posso mudar ou ativar um outro estilo de aprendizagem cognitivo, sim, mas leva um bom tempo para que isso aconteça. Então, de repente, você aqui está em 2021 e não tem muito tempo para correr atrás dessa... gente, porque tudo os conceitos de organismo, os conceitos funcionais, de como funcionam os nossos músculos, né? E no caso, eu estou falando o encéfalo, que é também um músculo. Não vai. É a mesma coisa você começar a fazer uma academia e ali você não fica com seus músculos tudo dolorido, porque tá acontecendo alguma coisa aqui, certo? É através desse machucado que gera. Eu não sei falar muitos conceitos de musculação, tá? Quem entende, me fale aqui embaixo. Que acontece uma atrofia que vai levantando e vai criando como que a gente pode chamar anomalia? Uma variação. Em relação aos músculos básicos, que aí ele vai ficando um pouquinho mais inchado, um pouco mais duro, enfim. Só que isso requer treino, muita dor, treino, você vai ganhando condicionamento, né? O encéfalo é a mesma coisa. Então, demora você conseguir essas variações, essas alterações que você deseja. Então, precisa tomar muito cuidado. Eu não tenho tempo para pensar nesse 1 ano aí para fazer essas alterações. O meu estilo de aprendizagem é sinestésico como o seu e visual. Eu sou multimodal, então eu sou visual, sinestésico, áudio, então eu sou capaz de ouvir um professor explicando enquanto estou com as imagens e vou anotando. Então, o que acontece aqui comigo, que eu acho que a maior parte de vocês acontecem isso, de ter que escrever. Você, por exemplo, que gosta muito de ver videoaulas, além de ser visual, ou de repente você tem um professor explicando a matéria, mas você está de cabeça baixa e escrevendo, provavelmente você é auditivo, tá? O auditivo, ele tá ali ouvindo, escrevendo. Mas ele tem que, após fazer toda essa escrita, ler o que escreveu, ou passar a limpo o que escreveu, fechar os olhos, repetir aquilo que escreveu, fazer questões, das questões também, criar a lista de erros dele e explicar em voz alta aquilo que ele acabou de aprender. Então, você vê que tudo isso daí pode ser muito demorado, porque tem videoaulas de 30 minutos, que levam 1 hora e meia. Para você, se você pegar um concurso que está para sair e você não tem o teu material ainda pronto, vai dar certo? Provavelmente não. Você é aquele perfil que precisa escolher a longo prazo e desenvolver uma estratégia para se manter motivado, porque não há um outro modo, tá? Mas depois eu vou explicar algumas estratégias aqui para você também. A mesma coisa é o sinestésico, né? Pelo fato de você ter que estar construindo, imprimindo as imagens, escrevendo, montando um material que visualmente até é mais bonito, a probabilidade de você conseguir estudar num concurso ou vestibular, seja o que for, que você pega em cima da hora, ainda mais você, que vai prestar medicina, que vai prestar esses daí que precisam memorizar alguns detalhes, né? Imagina aqui, só essa parte aqui dos esqueletos, a quantidade de números de esqueletos e cada pedacinho aqui que tem em relação a isso que você tem que memorizar, isso daqui, tudo que você tem que memorizar. Então, são tantos detalhes que precisa memorizar, filho. Por isso que tem muitas pessoas em medicina que levam quase 2 anos para ser aprovados, né? E olha que tem gente que leva às vezes até 10 anos. E tá tudo bem, faz parte, cada um retém ao seu modo e é importante todos vocês compreenderem sobre isso. Então, eu vou dar um exemplo na prática, como que eu monto aqui. Se você perceber, eu tenho o resumo conciso também, tá bom? Só que isso foi muito treino, minha gente. Você que vem aqui comigo no IAP, por exemplo, tem que seguir certinho o passo a passo. Você que vem, só quer ficar 3 meses comigo, já falo desde o início. Se você já sabe que você tem uma dificuldade de construir o teu material, tem dificuldade com disciplina, vem de um ambiente familiar que não trouxe toda
essa base cultural, toda essa base para você, tá tomando medicamento, tem problemas com ansiedade crônica, você quer que eu, do dia para noite, eu consiga deixar você no nível super avançado? Não, isso é muito básico, e eu coloco bastante coisas lá no grupo Telegram, e você tem que pegar as tarefas que eu passo, o restante você tem que ter o comprometimento, porque de repente você não tinha tanto dinheiro para investir no momento e acabou pegando o plano básico, aí o restante você tem que arregar as mangas e correr lá e entender todos esses conceitos, como esse vídeo que eu estou aqui passando. Mas em geral, eu preciso, quando eu pego vocês todos assim, tô tudo zoadinho, que eu preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo, e não adianta eu atropelar, porque tem toda uma base comportamental, ansiedade, vocês têm alterações de humor, nossa, meu Jesus Cristo. E além de tudo, eu tenho que organizá-los para os estudos e girar esses estímulos, né? No seu músculo, que é o encéfalo, e que afeta outras bases musculares também. E o organismo às vezes está todo estragadinho, né? Porque muitos de vocês eu tenho que ajudar até a cuidar com nutrição, com suplementos, com fitoterápicos, né? Já que eu tenho formações específicas que dá para estar orientando também de modo geral, né? O meu trabalho ele é bem funcional, como vocês estão percebendo aqui, e demora. Não adianta achar que no primeiro mês ou num Skype que você vai absorver tudo isso, que não vai, é impossível, é antiético dizer isso para você, tá? Então, precisa ter mínimo uma base. Então, eu, por exemplo, aqui. Agora eu vou falar um pouquinho sobre fadiga e o cansaço. Eu comecei as aulas minha de anatomia 1. Então, o que eu notei ontem? Que quando eu estava aqui estudando essas partes que são cheias de detalhes, a minha cabeça, assim, não é uma forma aguda. Meu olho começou, depois de um tempo, ficar um pouco pesado assim, e eu senti aqui na parte frontal aqui do meu encéfalo, né, um pouquinho para baixo do crânio, nessa parte frontal, eu senti que aqui a gente chama de osso parietal, tá? Nessa uma parte, enfim, na parte frontal, nas costas aqui do crânio, mais fácil para vocês entenderem, que ficou meio dolorido. Então, como é um músculo, o que eu tive que entender? Muito detalhes, eu forcei demais o meu músculo, que é o meu encéfalo, forcei demais, é igual se eu estivesse carregando peso. 2 horas depois eu tava assim, cansada pra caramba, quando eu finalizei tudo isso daqui, que eu tinha que prestar atenção, eu tava, uma coisa, eu consigo estudar um montão de horas, e é igual você entrar numa máquina, você vai estar fazendo... levantando, tem que levantar peso para criar músculos na sua perna e não colocou peso nenhum. Aí tá lá facinho, assim, você tá até rapidinho, assim, ó. Uhul! Yes! Tô batendo minha meta! Tô estudando meu edital! Uhul! Beleza! O cara lá falou que 3 meses, nananã. Yes! Eu bati! É a mesma coisa de você tá lá no músculo fazendo assim rapidinho, não tá acontecendo nada. Você tá batendo lá a tua meta, mas você não tá forçando nada o seu músculo, ou seja, você não vai criar um condicionamento muscular em relação ao seu desempenho nos estudos. Perceba, você tem que ficar de olho nisso, principalmente você que não tem condicionamento com os estudos, tá? Por isso que muitos de vocês eu falo, quando vocês não têm disciplina, não têm condicionamento, a mesma base de treino muscular. Você tem que fazer as suas pausas, então falar como se fosse série de exercícios, né? Da musculação. Tá lá, pausei, fiz um pouquinho, pausei, fiz um pouquinho, pausei, né? E aí, conforme você vai pegando um pouquinho e vai aumentando gradativamente, o seu condicionamento vai aumentando, mas isso não quer dizer que você não vai sentir cansaço, você não sente aquela fadiga muscular quando você você sedentário começa a fazer musculação, começa a movimentar o corpo, é a mesma coisa com o seu encéfalo, tá bom? Então, o que eu percebi aqui? Vou falar na prática, porque senão o vídeo vai ficar imenso. Terminei de estudar aqui 2 horas, né? Criei esses resuminhos aqui, criei toda essa parte aqui sobre sobre as veias pulmonares, a parte do coração, enfim, pequena, enfim, vamos pular essas partes aqui. Depois tive que desenhar em relação aos músculos, compreender o sistema cardiovascular, né? Então, aqui é o coração, aqui são os pulmões, compreender como que é passado o nosso oxigêno, como que é bombeado, enfim, imagina quantos detalhes. Aí, depois aqui, antes de vir pra cá, aqui eu desenhei tudo, cada parte dos ossos, quanto que é de cada um, né? Entender sobre
todo o que é o esqueleto apendicular, o que é o axial, entender todos os ossos do nosso crânio. Aí peguei isso daqui para entender melhor o visual, então o professor estava explicando e eu precisei entender. Feito isso, eu vim aqui para as questões. Eu comecei a fazer as questões e percebi que eu não conseguia responder. Ai, meu Deus do céu, eu vou sofrer por causa disso. Imagina, eu nem me importei. Vi que eu não consegui responder, tentei responder vários, né? Tentei respondê-los, tá aqui, ó, né? Percebi que não consegui, porque é muito detalhes, foi a primeira estudada, imagina, né? Eu achar que na primeira, um tanto detalhezinho ia conseguir. Aí, peguei um aplicativo que chama Passei Direito. Vocês podem usar o quê? Concursos, né? Eu usei o Passei Direito porque na parte da anatomia tem muitas coisas lá. Ou fui no Google, né? Joguei ali o começo da questão, puxou. E aí, de cada um deles aqui, eu não coloquei os conceitos do lado, porque isso aqui é bem facinho. Eu peguei, tá aqui nesses resuminhos aqui. Então, se eu sei que tá aqui, certo? Aqui, deixa eu puxar aqui pra você ver. Se eu sei que tá aqui, então eu acabei não fazendo, certo? Aí, aqui, eu vi que eu também não consegui responder, peguei cada alternativa, respondi a alternativa, expliquei por que ela é errada, depois aqui eu fiz um resuminho de cada um deles, e a mesma coisa aqui, tudo que eu errei, como eu vi que estava demorando, eu só marquei aqui, por exemplo, ó, coloquei o motivo que era esse gabarito, coloquei aqui o que eu errei, desses daqui, ó, aqui são 2 falsos, né, aqui eu coloquei o conceitinho na frente que eu não lembrava, coloquei os 2 falsos, coloquei aqui os erros, e aí vou separando, e depois quando eu voltar... Eu vou pegar isso daqui e vou fazer resuminho. Por quê? Porque quando eu tiver que consultar isso daqui para as minhas revisões, não adianta eu fazer aqueles cadernos imensos e encher de coisas que depois vai ficar horrível para consultar para as minhas revisões. E eu entendo que eu tenho que começar desde o início fazendo bonitinho, por isso que precisa de tempo, né? Aí vocês concordam comigo? Se eu precisar revisar, tá fácil na hora que eu for fazer mais questões. E aí, dentro disso daqui, tem um resuminho que eu vou usar as questões de modo prático para estudar. Por isso que muitos de vocês vêm com a engenharia reversa. Você pode usar isso aqui para estudar com consulta. E depois, quando vai para as outras fases, nós vamos montando juntos a sua forma de estudos. E de modo complementar, vocês vão vendo esses vídeos aqui para ter todo esse comprometimento, para ser proativos e entender qual o seu modo de estudar. Então, vamos supor, vamos para a fase 2, aí eu falo assim, ó, você vai focar nisso, focar aquilo, vai estudar assim, assim e tal. Você já sabe qual o seu tipo, se é sinestésico, você vai usar esses tiros aqui. Se for para a parte do direito, não dá para montar desse modo, mas dá para você fazer aqueles esqueminhas, o mapa mental, você pode pesquisar mapas mentais, você até pode imprimir alguns mapas mentais, se você quiser, e a partir disso usar como referência, imprimir, escrever por cima, e depois usar essa limitação de espaço para sintetizar melhor os seus estudos para facilitar as suas revisões, porque as revisões constantes não servem para fazer em conteúdos imensos como apostilas grandonas assim, ou revisar aulas novamente, não vai dar certo. Você até consegue revisar, mas a demora é tão grande que quando você volta para o início, você já esqueceu. Então, você concorda aqui, ó, que isso aqui para mim que tá montado, eu tenho revisão. Eu tenho aqui montado os músculos, eu tenho aqui montado toda a parte de sistema cardiovascular, tá facinho de entender. Eu tenho aqui todos os conceitos bem fácil em relação à função do sistema esquelético, osteologia, planos de secção, tipos de ossos, enfim. E aí aqui a quantidade de ossos, olha como que fica facinho para revisar. Isso daqui eu só coloquei aqui caso eu precise consultar alguma coisa. Vocês concordam comigo que olha quanto conceito aqui, que isso aqui eu imprimi uma parte, mas é muito mais coisa. Eu consigo fazer uma revisão constante de 30 minutos, falando em voz alta, explicando a matéria, que seja 1 hora. Coisa que se eu fosse fazer um monte de videoaulas ou um monte de material ou ficar, ai, não aprendi português, por exemplo, aí vou lá ver outro curso inteiro de português, e aí fica fazendo os seus resumos tudo mal feito, naquele conceito que você aprendeu da escola, e você é sinestésico, não vai rolar.
Ai, Kátia, eu peguei o livro do tal professor e eu vou ver de novo todo o curso. Ai, deixa eu fazer assim. Eu até deixo, porque às vezes eu vou lá, explico, e a pessoa não tá preparada ainda pra mudança. Então ela vai entendendo devagarzinho. E é assim com a maior parte de vocês que acontece. Então, voltando ali em relação à dor no crânio, a dor na minha cabeça que eu senti. Não era uma dor aguda, era uma dor assim, bem muscular mesmo. Gente, o encéfalo também dói. E essas dores que você sente, que você fica com cansaço, como se você não tivesse energia, é porque você forçou o músculo, ele é um músculo, tá bom? É assim que você sente essas dores. Então, o que eu fiz? Eu forcei mais um pouquinho, eu comecei bem animada, depois, como exigiu muita atenção de mim, eu tive que ativar, como eu sou multimodal, então eu imprimi as imagens antes de começar a estudar, abria enquanto o professor explicava, fui anotando, ia parando, anotando, aí eu olhava as minhas leituras, porque você vai anotar, depois você tem que ler o que você anotou, entendeu? Li ali, e aí depois de 3 horas eu senti que eu tava com muito cansaço, mas eu fiz as minhas pausinhas. Então eu entendi que é porque eu tinha forçado o meu músculo. Quando eu fui tentar resolver questões, eu não estava mais funcionando. Aí deixei, fui tomar banho, dormi, e hoje eu acordei, aí sim eu vim usar as questões para estudar. Tentei resolver, vi que não tinha conseguido reter o conteúdo, porque eram muitos detalhes, abri o passeio direito, né, fui lá no Google, né, digitei as questões, aí fui usando como consulta para melhorar um pouquinho os meus estudos, e obviamente que depois que eu revisar isso aqui mais vezes, eu vou conseguir manter na minha mente esses conceitos, tá bom? Isso aqui, principalmente para vestibulandos, é bem interessante você tentar colocar esses conceitos aqui. Para vocês de concursos, façam essas adaptações que eu pedi. Agora, imagina só, você que não tem condicionamento, pegou ali ficou ali, digamos, vou dar um exemplo, o TJ São Paulo que tá para sair, você, meu Deus, não tem condicionamento de estudos, não respeita o seu estilo de aprendizagem, fica ainda no desespero fazendo o que o outro lá manda você fazer, sem adaptar ao seu modo de estudos, tá lá se forçando, e aí o músculo, né? O músculo tá lá doendo e você tá forçando, o que vai acontecer? Digamos que você começa a correr, aí você tá correndo, igual um doido assim, e aí você vai sofrer uma lesão essa lesão vai fazer com que você fique parado muito mais tempo. O braço pode ficar inflamado, uma fadiga mental tão forte que começa a acontecer um monte de brancos em você, entendeu? Passando um avião aqui porque eu moro perto do aeroporto. Vai, avião, tchau. E aí você vai sofrer uma grande lesão, e essa lesão ou a fadiga mental vai se sentir deprimido, ainda mais se você não toma sol, começa a ter déficit de vitamina D3, que causa melancolia, falta de concentração. De repente você está tendo um monte de preocupações, passando por dificuldades bem grandes, aí não está usando as minhas ferramentas de terapia, né? Que eu falo para vocês como esvaziar a mente, para que você consiga ter um estudo um pouco melhor, um estudo mais fluido. Então é muito importante, olha, aqui que bonitinha essa pastinha. Deixa eu só falar aqui pra vocês, olha, essa pastinha aqui eu gosto de colocar aqui porque vai facilitar as minhas revisões, depois eu posso aumentar, né, pra poder usá-la com mais constância das minhas revisões. Então, você aqui que tá me ouvindo e vem pro IAP, ou tá nas turmas premiums, precisa ter isso aqui exatamente? Não precisa, você pode ter aquelas pastas sanfonadas, você às vezes tem um iPad, você pode se adaptar no iPad com a canetinha, você que é leitura escrita, escuta novamente o meu vídeo. Então, o que eu quero é que você pegue as minhas ideias e adeque, pare, pense, raciocine. Como que eu posso pegar todas as ideias que eu pego por aí e adaptar ao meu modus operandi, entendeu? Então, por isso que algumas pessoas são aprovadas mais rápidas e outras não. Por causa desses detalhes que passam despercebidos e as pessoas olham para a mente, olham para o encéfalo como se, não sei, se ele fosse alguma coisa separada do corpo. Acho que o rim, se eu comer um monte de sal, se eu não tomar água, o meu rim, ele vai ter dificuldade, ele não vai funcionar direito. Porque é um músculo, né? Nós somos todos, tudo do nosso corpo são músculos, tá? A mesma coisa o meu pulmão. Se eu estiver cheirando um monte de coisa, eu não tenho um ar puro, ou tô ali no ar condicionado, vou ter bronquite. Você acha que se você tá forçando ali o teu encéfalo e você não se alimenta direito, você não toma sol, você não cuida do seu organismo, ele é um órgão, você sabe que ele vai reagir como? Você acha que ele vai reagir como? Então você não pode achar que o seu encéfalo e o seu corpo está separado da tua estratégia de estudos. Esse é o maior erro
Por isso que 80% não consegue avançar nos estudos. Como é que a Kátia hoje tem tanta facilidade sendo TDAH e nem toma medicamento? Porque você tem que entender alguns conceitos em relação a como funciona o seu corpo. Obviamente que eu procuro não me aprofundar, né? Tento trazer um mínimo de base para abrir a mente de vocês, para que quando vocês ficam recebendo informações por aí, vocês sejam mais criteriosos, vocês sejam mais exigentes, vocês sejam mais céticos para entender que fórmulas mágicas, dependendo do teu estilo de aprendizagem e compreendendo o que é o seu encéfalo, né? Como funciona, não é assim tão simples como as pessoas tentam vender. E aí eu acordei de manhã, fiz esse estudo rapidinho aqui das questões e não vou forçar tanto a minha mente. Depois, mais tarde, eu vou pegar. E assim eu vou trabalhar, vou fazer as minhas coisas, vou fazendo as minhas pequenas pausas, né? Para que realmente eu consiga absorver bastante. E aí, assim que você precisa levar a sua estratégia de estudos, tá bom? Beijão, espero ter agregado mais um pouquinho. Como olhar para as questões de um modo mais gentil, sem imaginar que as questões, elas não podem ser usadas para os seus estudos, né? Então, já peguei gente que é bem novata, que fala assim, como que eu vou começar usando questões para estudar? Você é louco, eu nem estudei teoria. Abra a mente. Se você vai fazer com consulta, vai separar ali os termos. Vai ler o seu material de estudos. Vai pegar ali num site de questões ou no YouTube, sei lá. E vai ver, e vai fazendo um resuminho, você está estudando, só que está estudando de modo estratégico. Vai estudar só assim? Não, para isso tem as outras fases que eu vou orientando vocês conforme vocês vão entregando as suas tarefinhas, tá bom? Olha, tentei pegar um pedacinho de cada conceito para ir abrindo a mente de vocês de um modo bem introdutório e raso, tá certo? Beijão, espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui, que gravei com bastante carinho para vocês. Abraço forte de ursa. Vamos lá!